Ação declaratória. Essa é uma característica de uma ação preventiva anterior à constituição da obrigação tributária, ou seja, ele quer declarar que ele não quer ser autuado sobre uma determinada atividade, né? Então, ele pede ao juiz que declare que ele não é que vai pagar. Eu acabei de falar aqui do caso do ISS ou ICMS de provedor de internet, né? Se é serviço de comunicação, seria o Estado. Se é serviço de informática e congêneres, seria voltado para o município. E o contribuinte disse, provedor de internet não é serviço de comunicação e nem a prestação de serviço de informática. Eu não devo pagar nem para um para outro. Ele entra na justiça e pede uma ação declaratória para ele não pagar nem para um e nem para outro, não é? Então, é um tipo de ação que vai também. Então, está lá no artigo 4º do CPC, vai ficar aí para a leitura de vocês, né, onde ele quer, no inciso 1, da existência, né, da existência ou inexistência de relação jurídica, que ele pode dizer, olha, o Estado está me cobrando, mas isso aqui deve ISS, é devido ao ISS. Ou então, o município está me cobrando, mas isso aqui é devido para o Estado, juiz. Né? Declare a relação de existência ou inexistência jurídica de relação, ou não devo a nenhum dos dois. Então, é um tipo de ação que vai. E aí, também tem provas processuais que pode ser trazido. O juiz pode mandar investigar o que é que ele faz, efetivamente, o que ele faz. Então, pode acontecer. Né? E aí, tem 2 exemplos. Um muito comum no caso de ISS é quando um camarada presta um serviço e que o outro município retém dele, né? E recolhe para o Rio de Janeiro, por exemplo, e o escritório dele é aqui, e o tipo de serviço que ele fez, agente, contador, uma perícia, uma auditoria, né, que a gente faz um serviço para um cliente fora, e aí é retido, ele retém e recolhe para outro município, e aí você vai pagar 2 vezes, né, porque o município daqui está lhe cobrando, e o município do Rio de Janeiro fez a retenção, ou qualquer outro, dependendo do serviço, e aí? Então, você deposita em juízo, faz uma ação que ele diga, o juiz diga, qual seria, dentro daquele serviço, né, a competência devida. E por aí vai. Ação anulatória de débito fiscal. Então, ela é uma ação, né, de quando o crédito já está lançado. Então, é o tipo de ação que pode ser promovida pelo contribuinte, né, ele que quer anular o débito fiscal contra a Fazenda Pública, considerando a distância de um lançamento, cuja anulação se pretende com a sentença resolutória que declara indevido o lançamento. Então, foi lá e, no caso da anterior, para dizer a relação jurídica, se quem é devido, o ICMS ou ISS, e o fisco foi lá e autuou ele, do Estado, por exemplo. Então, ele vai entrar com a anulação daquele auto de infração, né, antes até de ele ir para a dívida. Porque se já está na dívida, ele já vai para a execução lá, né? Pode também entrar com anulatória também, sem problema nenhum. Mas, normalmente, até no administrativo, ele já entra no juízo para anular aquele auto de infração, né, que ele tem a natureza de desconstituir o lançamento, né, daquilo que está lá inscrito em dívida ativa ou o lançamento ainda que está na fase administrativa. Então, se você tem um débito sendo cobrado de uma DCTF que você entregou, de um imposto de renda que você declarou e não pagou, o DARF, seja lá qual for, que você fez uma declaração para a Receita Federal e não foi, você pode entrar com uma ação anulatória, né? Então, a ação anulatória, o crédito tributário já está lançado, né? Ele já existe, já foi uma cobrança, pode não estar em dívida, pode estar em dívida ativa, como não, pode estar na administrativa ou na judicial, mas cabe ir ao juiz para pedir para anular esse débito em função disso. É uma ação que pode vir pedido para tirar certidão, né, junto, né, porque normalmente quando existe esse débito, o contribuinte vai tirar uma certidão, ou o caminhão dele é preso no trânsito por algum motivo, e então ele entra e toma conhecimento daquela ação, então é bom para pedir a ação anulatória desse débito fiscal. Mandado de segurança, né, que é um instrumento que você usa para tudo, é um instrumento constitucional, mas você pode entrar com mandado de segurança, né, desde quando você tem a existência ali do contribuinte, para a parte que está, tanto a Fazenda faz, como o contribuinte faz em matéria tributária, que a gente está falando de matéria tributária, está lá na Constituição isso, né, e que concedesse mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data, né, quando o responsável da ilegitimidade, abuso de poder, for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício da atribuição do poder público.
mesmo como presidente do Conselho de Contribuinte, já recebi várias mandados de segurança lá, porque, por exemplo, o camarada entrou fora do tempo, né? Foi um pedido que ele entrou intempestivo na nossa contagem, e depois ele perdeu o prazo, a gente mandou para o auto, transitou em julgado e mandou para a dívida ativa, não acatou o pedido do recurso no Conselho de Contribuinte, né? Quando ele não entrou, a gente disse qual foi o motivo, porque ele não entrou, ele foi, então, entrou com mandado de segurança, dizendo que ele precisava de certidão negativa para participar de licitação, né, e que se demorasse, né, a fumaça do bom direito, ou fumo bom iure, seria o objeto do perdimento do direito dele, que seria esse ato que eu pratiquei como presidente do conselho de não acatar o recurso dele, e aí ia prejudicar ele, por conta da licitação, ele ia provar que ia ter, e que a licitação ia ser em tantos dias, e que ele precisava de uma certidão negativa para participar da licitação, em órgãos públicos, senão ia perder uma conta, renovar contrato, receber dinheiro, né, e o perigo da demora de que a gente tinha. Então, pedi ao juiz que o juiz desse, então, uma liminar, mandado de segurança, para que suspendesse e acatasse, então, agora, aquela questão da tempestividade ou não. E aí, o juiz não concede, o juiz pode ouvir, né, ou não, dar inaudito altera a parte, dar uma mandado de segurança logo direto para que o conselho acate, porque violou isso, violou aquilo, aí tem as decisões do judicial, e a gente acata ou a procuradoria contesta também. Então, mandado de segurança, para soltar um caminhão que foi preso pelo Estado, liberar uma mercadoria que está no porto de importação, né, então, perecimento da mercadoria. Tem várias situações aí que você pode entrar com o mandado de segurança. Mas aqui, normalmente, não chama o perito somente a gente para ter isso. A medida cautelar fiscal, né, uma medida que veio, também, normalmente, não tem muita perícia, pouquíssimos casos, em que você tenha só quando é a questão relativa ao valor dos bens em que está trazido ali na cautelar fiscal. Então, essa cautelar fiscal, ela veio em 97, no sentido, na matéria tributária, principalmente para que a fazenda possa garantir os bens. Então, um contribuinte foi autuado, e ele agora está desviando os seus bens, vendendo os seus bens, que os bens estavam para garantir a ação fiscal, né? Então, com isso, ele entra e o procurador entra na justiça e diz, olha, estou sabendo aqui que ele está vendendo todos os bens, está vendendo as ações que ele tinha, está vendendo imobilizado, vendendo a carteira dele. E aí, juiz, estou entrando com essa ação cautelar para que ele não possa vender os bens, e restringe os bens dele, né, lá no cartório de registro de imóveis, para que ele não possa vender porque ele tem um débito garantia de juízo ou precisa pagar esse auto de infração. Então, é uma medida que ele tem discussão de valor, se está superavaliado, o valor da penhora, o bem que a fazenda está colocando para garantir. Mas, via de regra, esse tipo acontece muito na área tributária também. Então, é só uma noção rápida para a gente ver, porque não é curso jurídico aqui, mas para a gente saber que ela existe. Exceção de pré-executividade. Como o próprio nome diz, antes da execução, né? Exceção de pré-executividade. Então, você foi autuado, você verificou que foi ser autuado, o que é que o juiz faz? O tipo de ação, que é o instrumento da defesa incidental, né, usado para arguir matéria de ordem pública, que devam ser discutidas de ofício pelo juiz, ou seja, antes de o juiz deferir a perícia, antes de o juiz fazer qualquer tipo de procedimento de cobrança de execução, o advogado já entra, depois da CDA, com a chamada exceção de pré-executividade. Então, antes de ser executado, antes de começar a trabalhar, normalmente não tem dilação probatória, não pode ter, que o advogado da parte, ele já entre com os argumentos dizendo, olha, doutor, a lei tal diz que é para não me cobrar, né? Então, por essa coisa que eu não estou na lei, eu não estou na legislação, foi um erro do fisco que me cobrou equivocadamente aí esse tributo. Ou então ele diz o seguinte, olha, esse imóvel, esse veículo que está sendo cobrado IPVA, ou imóvel que está me cobrando IPTU, esse imóvel eu já vendi há muito tempo, né? Eu disse ao fisco que já aconteceu isso. Então, ele junta isso, é uma questão que uns entendem como prova, mas é uma questão que é muito comum em exceção de pré-executividade, quando a parte já traz o documento da relação de que não precisa prova, ou seja, você leva tudo para o juiz ali.
Quer ver uma outra questão muito comum que você tem? E o juiz já discute logo e analisa antes de lhe cobrar, em exceção de preclusidade, quando você manda um débito prescrito. Por um motivo qualquer, bom, por exemplo, chegou agora, esse ano, uma CDA, né, de um imposto de renda, pessoa física, chegou 2020, ele puxou de 2010. Você nunca tinha sido cobrado, não foi executado nem nada. Ou seja, há 10 anos atrás. Então, são 5 anos que ele tem depois do crédito constituído, né, ou a decisão de uma decisão administrativa, ou do lançamento, para lhe cobrar o tributo. E aí, na maioria dos tributos, né? E aí ele está cobrando 10 anos depois. Então, você não vai precisar pedir delação probatória, entrar no mérito, se você pagou no cálculo, você já entra com a chamada exceção de pré-executividade, é um tipo de ação que manda para o juiz, e o juiz, então, vai declarar que, por uma questão de ordem pública decadente, pagamento, ilegitimidade ativa, passiva, né? Alguns casos têm que ser conhecidos de ofício a qualquer tempo pelo juiz, e aí a prescrição é uma delas. Ou seja, a União não lhe poderia cobrar agora um tributo de 10 anos atrás, né? Então, está prescrito, o juiz já ia logo. E aí tem tantas outras que foi, como pagamento, né? Então, está pago e esse auto não foi colocado o dano de pagamento, porque a fazenda perdeu o registro. Aí você junta e o juiz já conhece logo. Oi, o Marcos Aliberto, ele pede justamente que você diferencie as duas ações, né? Embargos à execução e exceção de pré-executividade. Perfeito, Marcos. Marcos Alberto, grande colega aí, foi delegado do CRC da Bahia, nosso interior lá de Eunápolis. Marquinho, a questão é a seguinte, na exceção de pré-executividade, você tomou conhecimento, né, dessa citação para você pagar aquele débito. Então, quando você tomou conhecimento, você já conhece qual é a causa. Como eu dei um exemplo. O que é que você foi lá no processo, olhou o que está sendo cobrado de você? Está sendo cobrado o imposto de renda de 10 anos atrás. Então, o fisco não poderia mais te cobrar 10 anos atrás, porque ele tem 5 anos depois do tributo constituído, do imposto constituído, né? Ou seja, você declarou que é devedor daquele imposto, ou que ele apurou, ele tinha 5 anos para lhe executar. Se ele não executar, prescreveu a ação dele, né? E aí ele não pode mais lhe cobrar na justiça depois de 10 anos. Então, nesse caso, você não precisa entrar com ação, contestando, fazendo cálculo de imposto de renda, nada. Você vai só alegar a prescrição tributária, o artigo da lei que fala que ele só tinha 5 anos para executar, a lei 6.830, que é a lei de execuções fiscais, quando ele fala. Só, mais nada. O juiz, conhecedor da legislação tributária, não vai pedir prova, não vai precisar nada. Então, ele vai declarar ali extinto o direito da fazenda e ainda pagar honorários, cobrar honorários da fazenda pública, sobre aqueles honorários que ele lhe falou. E no caso do embargo da execução, não. Dos embargos da execução é quando ele coloca a cobrança dentro do prazo dos 5 anos, né? A cobrança está legal, está suportada por um auto de infração, porque tem os requisitos do artigo 202 do Código Tributário Nacional, 201, 204, 205, que ele fala da certidão da dívida ativa, né? E aí o procurador mandou cobrar no tempo certo, mandou para o juiz cobrou, intimou para você fazer a penhora e execução. Então, aí sim, ele vai cobrar tudo, porque não existe nenhuma chamada questão de ordem pública que o juiz precisa decidir antes do processo continuar a execução. Por isso que chama pré-executividade, ou seja, o advogado discute ela antes de começar a execução fiscal, só no momento que ele tomou conhecimento. E aí ele faz isso, e por isso que ele disse, não precisa de dilação probatória, você já junta, o advogado já junta. É uma questão de uma lei que não se aplica, aí ele vai fazer, então, essa discussão. Não precisa garantir o juízo, uma outra questão que nos embargos da execução, Marcos, você precisa depositar em juízo. Essa aqui não. Essa aqui você está discutindo uma questão de ordem pública, de legal, que não vai precisar de prova, não vai precisar de depósito, não vai precisar de nada. Então, ela é utilizada nesse sentido. E é uma ação tributária que tem muita força de discussão. Uma questão fundamental aí primeira,
que o Wellington colocou, fazer um resumo de um aspecto. O embargo à execução é uma ação. A exceção de pré-executividade é um incidente no processo, não é uma ação. Primeiro ponto que ele colocou na apresentação dele. Ok? Então, por ser um incidente, não ser uma ação de embargo, consequentemente, você não tem que garantir. As provas na exceção de pré-executividade são provas simples, sem aprofundamento, por isso que não cabe perícia, por exemplo. Um simples documento de arrecadação provando que você pagou. Exceção de pré-executividade. Agora, uma questão fundamental é que a exceção de pré-executividade, ela não suspende os embargos, certo? Os embargos têm continuidade. Você pode entrar também a qualquer momento. Os embargos à execução, você tem prazo, certo? Para embargar. A exceção de pré-executividade, você não tem um prazo para entrar com esse incidente no processo. Só que não suspende a execução. O processo vai seguir normalmente, ok? Então, às vezes a pessoa diz, não, vou entrar com a exceção de pré-executividade. Uma outra coisa que a parte tem que estar atenta, e é mais o advogado, de fato, é que hoje já se entende que na exceção de pré-executividade, ou seja, uma cobrança, por exemplo, de uma dívida paga, certo? Cabe sucumbência, certo? Ok? Cabe sucumbência contra o ente público que levou à execução uma dívida paga, uma dívida prescrita, etc. Nos tribunais isso já vem acontecendo com frequência, ok? Obrigado, Antônio Cláudio. Considerações importantes também. Vamos lá. Uma outra muito comum, nessa aqui sempre tem perícia também, que é a ação de consignação e pagamento. Então, até para discutir, normalmente ela vem combinada com o outro, né? A gente discute a questão relacionada que eu vou pagar. Eu vou pagar que município? Está lembrado que eu falei numa declaratória que eu vou dizer assim, quem é que vai cobrar o ISS ou quem vai cobrar o ICMS? É o Estado ou o município? Então, eu deposito, peço ao juiz que declare o direito de quem é que vai cobrar, ou se não é nenhum dos dois, e depois dele declarar isso, eu quero que o juiz defira também a consignação e pagamento, ou seja, que eu faça o depósito, e depois o município ou o Estado que ganhar vai ficar lá com o valor depositado. Se tiver diferença, ele me restitui, e se não houver diferença, está pago para o município para converter em renda aquele valor que foi depositado. Então, é uma ação muito, muito comum quando há briga, principalmente entre dois entes, né, saber quem é que vai depositar ou não. Então, é uma ação que é proposta, normalmente, combinada com outra ação. Por exemplo, a gente tem municípios que cobram ISS a 2%, a 3%, né, que é o mínimo do Simples hoje, a 2%. E tem um outro que está cobrando a 5%, para discutir qual município que o ISS é devido, esse serviço aqui que eu estou prestando. Aí se discute se é um município, por exemplo, de Salvador, ou se é um município, vamos dizer aqui, vizinho de Camaçari, o Lauro de Freitas, que é vizinho aqui da região metropolitana. Qual dos dois serviços é devido? Os dois querem reter. Então, ele vai depositar o ISS pela alíquota de 5%. Aí o juiz depois disse, não, o ISS é devido no local que é 2%. Como ele depositou por 5%, vai converter 2% vai para o município que o juiz declarou, e o restante 3% volta para a empresa, né, dessa ação de consignação. Mas normalmente é depositado pelo maior valor, que é sobre 5%, e depois vai ver. Porque se for, quem ganhar for que tem 5%, já está pago. Converte em renda, já está pago. E se for o de 2%, devolve-se 3% para o requerente, no caso, para o contribuinte. Então, aí alguns pontos da ação de consignação e pagamento, só simples para você ler, mas em tese é basicamente isso. Quando se discute a quem deva pagar, ou se é devido ou não, e que ele não quer pagar daquela ação tributária, normalmente pede-se ao juiz que faça esse depósito de consignação e pagamento para garantir o valor devido, né? Normalmente nas ações declaratórias, elas vêm muito combinadas com a ação de consignação e pagamento. Bom, tem uma outra também, né, que a gente já viu, que é a restituição de indébito. Eu não sei se eu já falei sobre ela, não, eu só citei ela aqui, que é uma ação de devolução.
imposto paga maior, né? Então, a chamada restituição de débito, que é uma ação também muito comum, está lá no Código de Processo Civil e no CTN também, quando o contribuinte paga um imposto maior, ele tem também até 5 anos da data do pagamento ou da decisão para pedir a restituição desse imposto. Então, esse é um tipo de ação também que há muita prova pericial para saber se o que ele está pedindo restituição é devido, se não é, ou se o valor que o juiz decidiu, ele está correto, o valor a ser restituído. A gente vai ver até alguns casos aqui de uma ação que agora que eu vou apresentar para vocês. Bom, eu não sei se a Dilson tem mais alguma pergunta e resposta da audiência, que terminou a gente fazer essa discussão no meio, né, não foi só a apresentação, para a gente seguir para o caso aqui, Adilson. Ok. Tem alguns registros aqui que me parecem interessantes, Wellington e Antônio Cláudio, né? A Ifigênia, por exemplo, de São Paulo, registro que está excelente a exposição que vocês estão fazendo, parabenizo. A Jéssica, de Santa Catarina, ela diz que é muito legal a iniciativa do CRCBA, e a API disse que a apresentação está massa. É uma catarinense com inclinações baianas. José Benício, também, de Pernambuco, parabeniza pela exposição. José Valmírio, de Camaquã, também registra sua presença. José Souza, de Simões Filho. Itamar Jorge, do Pará, né? Então, estamos também aqui, o Pará também representado aqui, parabenizando pela exposição. O Eduardo Grossi, de Minas Gerais, também parabeniza, assim como o Luciano Lopes, de Camaçari, o João César, excelente curso, didaticamente muito bem elaborado, registra ele. João César, não sei se é daqui de Salvador ou se de outro lugar. Mirlane Corrêa, ela está assistindo de São Bento, no Maranhão, né? Muito enriquecedores os conhecimentos passados, ela se diz muito agradecida. E também Adla Reg Áurea, de Natal, do Rio Grande do Norte. Kleber também pergunta sobre a disponibilização dos slides. Daniel Queiroz, quais são os maiores fatores que motivam denúncias e autuações contra peritos perante o CRCBA. Me parece assim que esse não é bem o tema, né, de hoje, mas, de qualquer forma, eu acho que, não sei se vocês tiverem essa informação, eu pessoalmente não tenho. Se tiverem e objetivamente puder passar, quais são os maiores fatores que motivam denúncias e autuações contra peritos perante o CRCBA? Sim? Eu já fiquei eu fui vice-presidente de fiscalização, certo? Algumas situações são encaminhadas pelo próprio juiz, tá certo? Então, assim, recentemente nós tivemos um caso aí esse ano, que foi o encaminhamento de uma juíza e tal, e que houve julgamento lá na vice-presidência, na Câmara de Fiscalização, né, do qual eu fui vice-presidente interino. Então, um dos fatores que acontece é justamente esse aí, e vinculado à questão de não ter documentos efetivamente anexados ao processo, etc., tá certo? E perda de prazo? Não, inexistência de documentos anexados ao processo, mas são pontuais, você não tem, em relação ao profissional perito, pelo menos no período que eu passei lá, apenas uma questão que foi uma denúncia de uma juíza. Foi o requerimento de uma qualidade. Edilson também, não sei aqui de onde está falando, mas ele coloca que os assuntos desse curso são bem pertinentes e estão sendo bem esclarecedores, né? Parabenizo ao Wellington Cruz e Antônio Cláudio. Paulo França aqui traz alguns comentários também sobre a questão dos honorários, e Heriberto também, eu vi também em algum lugar que o Daniel Simões também trouxe algumas observações sobre a questão dos honorários, né? Ele traz aí um conceito novo que ele vem adotando, vem desenvolvendo, que é o de saneamento pericial, né? E ele disse que essa questão dos honorários também tem sido bem recebidas pelos juízes com os quais ele trabalha,
com a perspectiva de inversão da cronologia, né, com as partes apresentando os quesitos antes da proposta ser elaborada. Então, é o que nós temos aqui, registrado de manifestações aqui da nossa audiência, e é o registro que nós temos agora 11 horas e 10 minutos, né? Portanto, temos mais 50 minutos de exposição para vocês. Já cumprimos aí 2/3 da nossa jornada, isso no tempo, né? No conteúdo aí agora vocês vão ver como é que vocês vão fazer. Gente, eu vou tentar ser bem breve, né? Porque até essa dialética da discussão que a gente foi fazendo, complementando entre nós três, fez com que a gente avançasse aí em quesitos, perguntas. Então, uma ação aqui, eu vou apresentar para você na prática, uma ação anulatória, em que o termo foi, vocês verifiquem, ação anulatória com débito fiscal, né, cumulada com o pedido de antecipação de tutela. Então, o que é que ele quer? Ele pede, via de regra, tem os casos aí o print do advogado, ele qualifica a empresa assim limitada, estabelecida na rua tal, mediante procuração desse advogado. Embaixo ele diz que vai ser contra o município de Salvador, que o objeto da ação é a cobrança de taxa de fiscalização e funcionamento, cobrada a maior. Então, ele quer anular esse débito, né? Não teve auto de infração, foi o carnê da taxa de fiscalização anual, não pagou, ou pagou a menor, e aí ele já foi, então ele quer que anule aquele lançamento, ele pagou uma parte, mas ele diz, olha, o que ele me cobrou maior. Então, eu quero, além anular o lançamento, ele abata do que eu paguei e me devolva uma ação de restituição de débito no mesmo processo, elas estão combinadas, tudo junto, né, na mesma ação, e que me devolva o que eu paguei a maior. Então, em tese, o que ele pede é isso. Por quê? Porque o cadastro que a prefeitura está me cobrando da atividade é um cadastro que eu não exerço essa atividade. Tá? A gente vai ver aqui rapidinho. Então, aí tem a qualificação, é o print do advogado, que ele tinha, né? Porque ele pede anulação de débito, porque ele entra com essa ação anulatória em função do que foi cobrado dele, que ele acha que foi a maior. Ele começa com 2019, depois perde a restituição de 2016, 17, 18. Em 2020, ele entra com ação incidental para que emita um carnê com um novo valor. Então, vou ser bem rápido, porque muitos conceitos a gente já passou antes, já vai ver. Então, aí tem o pedido do advogado dessa ação com a qualificação, e vai ter perícia. Aqui é os fatos, mais ou menos do que ele falou. Ele, em tese, diz que a atividade principal dele é comércio varejista de material de construção civil e não atividade financeira de cartão de crédito, porque como ele é loja varejista, ele me parece que ele também tinha aquele cartão da loja, né? É um material de construção grande, um varejista e tal, ele também tinha no seu. E aí, a atividade, aqui no município de Salvador, da nossa lei, ele cobra atividade, dentre as atividades que o contribuinte bota no seu cadastro, na sua ficha cadastral, no CNAE e tudo dele, ele bota atividade de maior valor preponderante que o contribuinte elege. Então, é automático, o sistema vai lá, carrega e modifica a cobrança. Então, aí tem a atividade da sociedade dele, o advogado junto ao contrato social, aqui é o valor que está sendo cobrado, olha que em vermelho está lá, embora ele diz que ele é uma atividade de comércio varejista, ele não exerce, está sendo cobrado porque, como ele fosse administrador de cartão de crédito. Então, o administrador de cartão de crédito, o valor é 18 mil em 2017. Está vendo aqui? Como é 18 mil, então está sendo cobrado, ele está querendo anular isso, por isso que o nome é ação anulatória, ele está querendo anular esse lançamento, né? E ele diz, não, eu não exerço essa atividade, ele veio descobrir isso lá em 2019, porque a empresa pagou, veio cobrando de novo, o valor foi aumentando, ele vai lá e está discutindo. E aí ele diz, não, minha atividade é comércio varejista, veja aqui onde tem classificação, denominação da atividade, ele diz, 375A, faixa A, B, aqui depende do faturamento, tá? A lei do município diz, as empresas que ganham mais pagam 1.500, as empresas que ganham menos têm faturamento zero ou até 180 mil, pagam R$375 para comércio varejista, que é a atividade do 4744. Como ele, dentro das atividades dele, ele tem também cartão de crédito, porque era uma loja grande, ele fazia o cartão de crédito próprio, ele botou uma atividade lá,
E aí ele informou para a prefeitura que ele tinha essa atividade também, mudou lá o CNAE dele, né? E aí ele tinha 6613, essa é a administradora de cartão de crédito. E na administradora de cartão de crédito, meus amigos, o valor mínimo é de 6 mil. E se for na faixa D de maior valor, ela vai para 18 mil. Ele diz, não, eu não devo 18 mil. Eu devo 1.000 e pouco, ou 375, a depender da faixa. E aí, no corpo da petição dele, do advogado, ele já entra pedindo a perícia. Ele não faz quesito, não faz nada, faz aquele pedido genérico, está aqui na letra C, da perícia. Caso haja dúvida quanto à real atividade desenvolvida no estabelecimento, ele está pedindo ao juiz, né? Requer-se desde já a perícia para que averiguada quais atividades são desenvolvidas pela requerente, informando ao doutor juiz que a autora não desenvolve atividade financeira objeto da cobrança da municipalidade. O objeto a gente já viu lá o carnê da TFE. E é o pedido dele, né, que é a conclusão final, ele vai então e ele diz que a atividade dele é comércio varejista de materiais de construção, e não financeira, que vai lá para 18 mil reais. Então, esse é o objeto da lide, é o objeto que o perito também vai descrever lá no seu laudo. Aí o juiz vê isso aqui e faz um relato, diz o que é que ele pede, depois a réplica aqui que ele chama da prefeitura, dizendo o que é, a gente vai ver lá na frente, mas o juiz deferiu aqui o que é a TFF, né, de modo gerador, o fato gerador, só para você, e aí ele vai aqui e diz aqui, o perito, isso, o juiz, né, a decisão, a primeira decisão dele, isto posto, julgo procedente a ação para nos limites, porque ele tem uma ação liminar, no limite do pleito autorais, reconhecer a parte acionante o direito do reenquadramento da taxa. Então, o juiz já decidiu, olha, do que ele apresentou preliminarmente e o que contestou, ele é atividade, sim, de comércio varejista de material de construção, que é a atividade preponderante dele, e não de cartão de crédito. Deixo de condenar a parte acionante de pagamento de custos em face da isenção que é beneficiária, né, que é a fazenda, e aí ele faz. E condena o valor da causa de 500 por ser inferior a 500 salário mínimo, não manda para a remessa necessária. Bom, tem umas questões processuais, né? E condenou a pagar as custas e os honorários 10% sobre o valor da causa. O valor da causa era o todo, né? E está ali. Bom, então essa foi a primeira decisão do magistrado, a procuradoria contestou, né, a decisão, falando aqui que não é bem isso, que o contribuinte foi quem cadastrou a sua atividade de cartão de crédito e que a lei do município de Salvador diz, olha, é cobrado pela maior atividade. Então, era legal fazer aquele lançamento, né? Então, ele aí vai falar sobre isso. E a procuradora conclui aqui, junto a decisões da judicial também, e diz, ante o exposto, com base na argumentação acima desenvolvida, requer o município de Salvador que seja julgado inteiramente improcedente os pedidos, condenando essa autora a pagar os honorários de sucumbência de 20%. Então ela pede agora que o advogado pague para a Fazenda Pública, né, porque o contribuinte também, quando entra com ação, ele também paga os honorários, né, tanto paga os honorários a Procuradoria, estadual, federal, se ela perder, e então paga também o advogado em nome do seu contribuinte quando ele perde a ação, ou divide por dois. Aqui ele junta o carnê da Receita, a procuradora junta, em 2020, já junta, na atividade da Receita Federal da empresa, ela tem a administração de cartão de crédito, e ela disse que mudou isso em 2017. Em janeiro de 2017, ela tirou esse negócio de cartão de crédito, tá? Bom, foi feito um pedido da perícia de novo, né, nos autos, cumprindo a determinação exarada deste juízo, informa a autora que ela vista a argumentação do réu, o réu, no caso, foi o contribuinte que entrou contra a prefeitura, o autor é o contribuinte, né, da ação anulatória. A argumentação do réu no sentido que deveria demonstrar que a atividade de administração de crédito não foi prestada em 2018 e 2019. Então, ele vai pedir o perito já que demonstre se em 2018 e 2019 tinha cartão de crédito, né, 2017 ainda estava lá, segundo a prefeitura. E aí faz os requerimentos. Vou passar isso aí, depois a gente lê. Então, o juiz vai lá e dá um despacho, em 2019, falando sobre nomear o perito. Aí o juiz agora já foi lá, já escolheu o perito, aquele que a gente viu antes, lá na parte introdutória, né, com endereço tal, para que no prazo de 5 dias se manifeste sobre a presente nomeação do perito, para ele dizer o quê? Se ele está impedido, se ele tem conhecimento sobre a matéria, se ele tem habilitação, né, proposta de honorário e designar a data da realização da perícia, com antecedência necessária
ao exame da documentação realizada do encargo, que deverá informar na mesma oportunidade, de forma detalhada, cabendo à parte intimada apresentá-lo quando da perícia. Então, você vê que o juiz nomeou e já deu o despacho aqui para aquilo que a gente viu antes, lá no CPC, para que o perito do juiz se cumpra. A Fazenda Pública, então, aqui vem, né, e também faz a nomeação, aqui agora, do seu nome da pessoa que vai ser indicado, né, de acordo com o despacho do juiz, artigo 55, nomeio senhor fulano de tal para ser o assistente técnico. Aqui, ó, é a Procuradoria Fiscal que está nomeando aí agora, para a gente ver aquela parte. Então, olha como está acontecendo. Aqui agora, o perito contador qualifica aqui o processo dos autos, e ele, fulano de tal, perito contador, nomeado nos autos, ele diz, aceita o encargo, fala sobre o que é o núcleo da questão, né, que o encarga a produzir, ele diz quais são os 2 problemas que o juiz quer, e, ao final, ele vai aqui, ó, assim, a natureza da perícia contábil, a inversão da cronologia, fala algumas coisas relacionadas a isso aí, ao termo da perícia dele, né, e nomeia. Cadê? Foi esse aqui que ele já botou o valor? Não. Deixa eu ver aqui. Não. Bom, ele fala dos honorários. Depois, lá na frente, eu vou mostrar para vocês a questão do honorário, porque é uma discussão aí sobre isso. Ele diz que o prazo de 5 dias, 15 dias para apresentar o laudo, foi aquilo que o juiz manda ler, basicamente. Aqui agora é a indicação do assistente do advogado. Então, a procuradoria, o juiz já nomeou uma pessoa, a procuradoria já indicou o nome, e agora o advogado vai indicar o nome da sua assistente técnica. Pronto, vamos formar o tripé agora. Perito do juiz, o nome do contribuinte, indicado pelo contribuinte, que é o caso agora, e o outro da procuradoria, que ela já indicou os 2 assistentes e o perito judicial. Então, tudo aí como está no processo dos autos, ok? Bom, aqui agora, ele já entra o quesito do autor, né? Então, o autor, no caso, é o advogado. Então, o advogado, tem sempre essa barra verde aqui, que é do escritório dele, ele já começa agora a fazer o quesito. Ainda que o fundamento do artigo passa agora a usar os quesitos ao seu perito. Então, o advogado agora está fazendo os peritos depois da nomeação. E aí ele vem, fale o seu perito, no prazo referente aos anos 2016, 17, 18, 19, se a autora obteve alguma receita referente à atividade de administração de cartão de crédito, que NAI número tal. Aí o perito, né, para ele ver, ele justifica, ressalte que o primeiro quesito, ele já faz aí algumas argumentações sobre o mesmo quesito que ele fala, o advogado da parte. Depois, o perito faz uma petição ao juiz, né, da vara que está correndo no processo, e vai dizer que os honorários dele, de acordo com os quesitos que foi feito aí, os questionamentos, a leitura dele é de R$ 4.200. Então, ele já pede aqui e já diz aqui algumas ações necessárias que ele está citando aí do processo. Aqui ele faz a proposta de honorário dele, tá vendo? Horas estimadas, por isso que a gente até faz, o Conselho Federal tem aquele anexozinho que ele botava assim, horas estimadas, horas executadas, realizadas, e aí via a diferença, se tinha para mais ou para menos, né? Para se cobrar mais ou menos. E aqui o perito vai dizer, então, o que é que ele vai administrar, quantas horas ele vai gastar em cada coisa, chega ao valor de 28 horas a R$150, o valor da hora. Normalmente o pessoal bota 250, 200, essa é a tabela do sindicato dos peritos, vocês procuram saber do Paraná, de Goiás, daqui da Bahia, da ABAP, da Associação Baiana dos Peritos, ou do Sindicato dos Contabilistas, e aí acha o valor da hora, ele junta esse valor da hora e chega ao valor estimado. Alguns ainda botam os tributos que vai incidir e diz, olha, meu valor é tanto da hora, mas os tributos vai para tanto, né? E aí, se botasse os tributos aqui, é para mais um bocadinho. Mas ele botou a proposta dele de honorário, disse o que é, disse o valor e descreveu aqui como é que ele chegou, né? O que é que acontece nesse momento que a gente viu antes? Os advogados vão lá e dizem, não, ele não vai precisar fazer isso aqui, ele não vai precisar fazer aquilo, né? Ou pode vir horas até mais que venha a fazer. Mas existe uma proposta de honorários aí detalhada do que é que o perito botou. Foi aceito pelas partes, quem é o autor que pediu, então foi a empresa que pediu a perícia, o advogado da empresa, do contribuinte, então ele que vai depositar o dinheiro preliminarmente, vai ficar com essa custa até saber a decisão. Então, faz o depósito no Banco do Brasil, né, em nome aí do processo, do Tribunal de Justiça, tudo direitinho é tirado do DAM pela secretaria, e a empresa vai lá e paga e deposita, né. Ele pode reaver, se ele ganhar tudo, ele pode reaver esse valor de 4.200.
que é chamado de custo. Então, ele depositou, é assim na prática que funciona. Depositou, não vai para o perito, não. Primeiro é o valor total da perícia. Aí, a gente viu que o perito, o que é que ele faz logo quando ele iniciar o trabalho? Pode pedir até 50%, e o juiz pode deferir antecipação. Então, 50% de 4.200 é 2.100. Então, ele já pode pedir os 50% dele antecipado para ver se o juiz defere. Pode ser 30, pode ser 20, para ele dizer, eu vou fazer aquilo tudo ali, juiz, e o processo, a duração do processo pode demorar 1 ano, 2 anos, minha perícia pode demorar 1 mês, 2 meses, eu vou precisar de 50% para custear, eu vivo disso, é um complemento do meu salário. Então, o perito judicial começa logo de imediato, deferida a perícia, aceita a proposta de honorário, não teve contestação, nem do advogado, nem do procurador do município sobre o valor de 4.200, então, o juiz seguiu. E aí, ele agora vai utilizar aquele processo, que é informar a data em que vai iniciar, o termo de início a ação, que eu falei para vocês, ação pericial. Então, ele deu um termo aqui, né, descrevendo efetivamente onde é que ele vai fazer. Então, em obediência ao artigo 474, na rua tal, será aqui, então, o início da prova pericial. Então, ele pede ao juiz que o juiz notifique, ele deu um prazo razoável, a gente já viu que tem que ser no mínimo 5 dias antes do início da prova, que as duas partes, os assistentes, têm que ser comunicados. E ele disse, pronto, lá no dia eu vou estar lá com vocês. E aí botou o endereço. Beleza. E aí, a pergunta que eu boto aí, existe defeito na falta de intimação do início dos trabalhos? Porque a Procuradoria faz uma reclamação, né, ao juiz dizendo o seguinte, né, em tese aí que a gente vai ver lá na frente. O perito nomeou, a secretaria da junta, quando publicou o diário, a prefeitura só recebeu a intimação, o que é que ele diz? O advogado recebeu no dia 25 de setembro que iria iniciar a perícia. Beleza. Quando era a data que ele botou aqui, a perícia vai se dar designando no dia 7 de outubro de 2019, às 9 horas na rua tal, né? Então, ele deu esse endereço, ele deu essa data. Olha aí aquela parte processual que a gente falou. E a prefeitura agora, o procurador está contestando isso. Por que ele está contestando? Porque ele está dizendo o seguinte, a perícia vai ser dia 7 de outubro de 2019. O advogado recebeu no dia 25 de 2019 a comunicação. E o município recebeu no mesmo dia, dia 7 de dezembro. Ou seja, no dia que ia receber a perícia, eu, procurador do município, fui comunicado que vai ter, chegou ao meu conhecimento, de que vai ter a perícia hoje mesmo. Então, esse é um questionamento que ela faz ao juiz, ela entra com a petição questionando ao juiz isso, né? Por que ela questionou? Porque o perito disse assim, marquei dia 7, ele não fez, ele disse que ligou para o telefone, né? Tem uma discussão aí dessa intimação, aqui é o laudo, já o primeiro laudo que o perito adicionou. Então, ou seja, no dia 7, o perito da fazenda, o assistente da fazenda não foi lá. Da empresa foi e o perito do juiz. E ele pegou, tocou e fez o laudo dele. Quando ele fez o laudo dele, né, aí vem a síntese do laudo, aqueles pressupostos do laudo que a gente viu lá atrás, posicionamento do autor, ele fala sobre a tabela, ele diz o posicionamento do réu, né, o autor é o contribuinte, o réu é a prefeitura, que ele tinha até aquele momento, a réplica do autor, que teve que contestando o valor, se a atividade é cartão de crédito, a juntada de CNPJ, aquela história toda que ele viu ali. E aí, a metodologia dos trabalhos, os assistentes técnicos indicados, ele bota os nomes, né? As questões nucleares, ele chama aquelas duas questões que ele botou lá na proposta do laudo dele, que seria o cerne do processo, e aí ele começa a considerar sobre essas questões as duas principais, e depois ele começa a responder os quesitos, aqueles quesitos que estavam lá. Então, ele começa. Atividade de administração de crédito, é o quesito do advogado. Consta no contrato social do autor para o exercício 2016-17, aí ele vai dizer, né? Pega o contrato social, que a pergunta é essa, ele responde. Depois, a segunda questão. O autor efetivamente exerceu a atividade de administração de cartão de crédito nos exercícios 2018 e 2019, se positiva a atividade de forma mais preponderante. Ele responde. Os procedimentos parciais realizados comprovam que o autor é uma unidade atacadista cuja atividade econômica principal decorre
da recepção, transferência, né, de mercadoria adquirida pela matriz para a loja ou filiais, não oferindo renda ou revenda de mercadoria, tampouco atividade de cartão de crédito, que é um depósito fechado que tinha essa atividade, e ele distribuía a mercadoria ali para a empresa de comércio varejista. Então, ele diz, não é, né, não tem. Agora, quisitação e resposta do autor do réu. Então, ele vai dizer, quesito do autor, quesito do réu, e aí volta aquela discussão aí que vocês já entenderam, mais ou menos, qual é o principal assunto. Se tem atividade, se é comércio varejista, ou se é um depósito, porque aí tem uma questão da atividade dele, que é um depósito, tá? Então, tem aí, para que vocês vejam, que o perito, ele está botando todos os quesitos do autor, do réu, do juiz, se tivesse, do Ministério Público, ele teria que colocar e responder uma a uma. E aí ele dá as respostas, né? Não, né? Do contrato social e por aí vai. Aí mais um quesito, né? Perito, é correto afirmar que o faturamento da empresa é apenas os elementos considerados para fins para compor a base de cálculo da TF? Resposta sim, e resposta do quesito 3. E aí ele vai. Quesito 3. Existem elementos concretos que permitem assegurar que o arbitramento do lançamento tributário não observou a legislação municipal? Em caso afirmativo, favor indicar qual teria sido o dispositivo legal não respeitado. Ele aí diz, sim, né? Ele diz que não respeita, que é a questão aí do CNAE, né? Segundo a decisão que o juiz já tinha dado antes, dizendo que devia ser comércio, e não cartão de crédito, porque ele não exerce atividade. E aí ele respondeu. E a conclusão que ele chegou aqui, aos finais do trabalho, de acordo com a metodologia, os procedimentos adotados, e aí ele começa a concluir aqui, e aí ele fecha a atividade dele, dizendo que não exerce cartão de crédito, e que a atividade, então, é um centro de distribuição, CD de atacadista, com o CNAE aqui, 46, tal. E aí o perito assina, né, e manda o laudo. Aí o advogado, nessa discussão processual, vocês viram que a procuradora contestou, né, aí o perito juntou o laudo dele. A procuradora contestou dizendo que não participou do início dos trabalhos pericial porque ela só foi intimada, só recebeu a comunicação da Secretaria da Vara de Fazenda Pública no dia que ia iniciar os trabalhos, 7 de outubro, quando o advogado já tinha sido 5 dias antes, no dia 25 de setembro. Então, a procuradora faz a sua argumentação e o assistente técnico aí, o advogado, contesta aquilo que a procuradora estava arguindo. E aí ele faz um arrazoado dele, e aí ele diz, né, que o município não fazia, que não precisa anular o laudo em função disso, né. Então, no final ele diz, diante do exposto, verifica de forma muito clara que, apesar da alegação de nulidade pelo réu, pelo município réu, não há, sob qualquer aspecto, demonstração de prejuízo ao mesmo, motivo pelo qual requer a autora que seja indeferido o pedido da nulidade da perícia formulada. Então, aquele pontinho que a gente falou atrás na introdução, que veja como é muito importante, como isso já deu uma discussão. E aí, o que é que o juiz faz? O juiz fala sobre a tal da intimação por telefone, né, do dia da diligência, manda liberar os 50% do honorário do perito e anula o laudo. Ele anula para que intime de novo o perito, o assistente, né, o assistente técnico da prefeitura, para acompanhar o início dos trabalhos. Ou seja, vai ter que voltar tudo de novo. O perito tem que agora começar do zero, não vai começar do zero porque ele já tem documento, já tem o laudo dele pronto, já tem tudo. Mas ele vai ter que voltar, vai ter que ter um retrabalho agora para isso. Então, o juiz deferiu aqui, os 50% dele de honorário e deu um despacho numa decisão, eu fiz um resumo aqui, né? Só então o resumo. O município demandado alega que sua intimação ocorreu na data de realização da perícia, o que inviabilizou o comparecimento do assistente técnico do fisco, de forma que requeriu a declaração de nulidade da perícia realizada na data de 7 de outubro, né, de 2019, e designa nova data para início do trabalho com a sua intimação prévia. Ao apresentar o laudo pericial, o perito tal entrou em contato com o assistente técnico do fisco, seu fulano de tal, convidando a participar das diligências. Convite que não foi aceito. Ante o exposto, intime-se as partes, exigia manifestar-se sobre o fato alegado, exposto, papapá. Então, o juiz manda e já libera
dispensa-se o alvará para a liberação de 50% dos honorários periciais. Então, o juiz já deu aqui a liberação, né?